eu estava gravando, não, eu estava aqui dando aula, né? E passou uma hora e eu não gravei. Agora já está dando quase 8, né? E tem que gravar alguma coisa. Então, Johnny, por favor, leia o primeiro parágrafo de novo. Hemeras de genomenes, ton poimena cairen keleusantes eporeuonto kai telos apiconto sacrata ore. Apon catedon tote pedion ka tokemenon kai teke tina epilopo estekota. Hode pilipos ton patera estessas, papa epe, teke tina megala horo, epequeno tu lopo estekota. Aleipemoi, tina estin, hode dikaiópolis polintina kronon prostateke, plepon, ekeina estin opai epe, hosemoi dokei, taton mikenon teke, hode pilipos, ara legeis epe, arekei okesen ho agamemnon, ara bulei deknimais moi tatu agamemnonos domata, ara existin hemin ekei se katabenai kai domata teorein, hode dikaiópolis, existi katabenai esoi dokei, ugar mala polia pekei ta teike pros hodu, kai obsegare nictan tos ton teikon as paleis menumen. Isso. Então foi assim isso aqui tá o Johnny traduziu, né? Como ao amanhecer, após se despedirem do pastor, eles partiram e por fim chegaram ao alto das montanhas, de onde ou das quais avistaram tanta planície abaixo quanto algumas muralhas erguendo-se sobre uma colina. Aí, e Filipe, fazendo seu pai parar, disse: Papai, vejo grandes muralhas erguidas sobre aquela colina. Mas me diga, que lugar é aquele? E Diciópolis, olhando por um bom tempo para as muralhas, respondeu: Aquelas, meu filho, parecem ser, ao que me parece, as muralhas de Micenas. Disse então Filipe: Está dizendo a verdade? Ali morou Agamenon? Deseja me mostrar a casa de Agamenon? E aqui podia ser o palácio de Agamenon. Podemos descer até lá e visitar o palácio, a casa? E Diciópolis respondeu: Podemos descer, se te agrada, se te parece bom. As muralhas não estão muito longe da estrada, e como já é tarde, passaremos a noite com segurança dentro das muralhas. Aqui o Leandro também traduziu assim: tendo surgido o dia e tendo se despedido do pastor, prosseguiram e finalmente chegaram aos altos dos montes, dos quais avistaram a planície situada abaixo, algumas muralhas erguidas sobre uma colina. E Filipe, tendo parado o pai, disse: Pai, vejo grandes muralhas erguidas sobre aquela colina, mas diga-me, quais são? Ou melhor, seria, o que são? E Diciópolis, olhando para as muralhas por algum tempo, disse: Aquelas são, ó filho, como me parece, as muralhas de Micenas. E Filipe disse: Acaso dizes a verdade? Acaso Agamemnon habitou ali? Acaso queres mostrar-me os palácios de Agamemnon? É-nos permitido descer até lá e contemplar os palácios? E Diciópolis é permitido descer, se te parece bom, se te parece bem, se te agrada. Se você decidir, pois as muralhas não estão muito distantes do caminho, e pois à tarde passaremos a noite seguros dentro das muralhas. Uma coisa que eu não comentei é que esse verbo aqui, cadê? Exest, que é um verbo derivado do verbo esti, né? Então ele dá a ideia de é permitido, é possível, né? Aqui o Johnny traduziu como é possível, e o Leandro traduziu como é permitido, né? Aí aqui, continuando aqui, Carlos, você pode ler o segundo parágrafo? Boa noite, Jonathan. Será eu, professor, ou é o outro Carlos? Era assim, desculpa, tem mais de um Carlos agora. Mas o outro Carlos eu acho que saiu.
Só é Então tá você. bom. Tá, eu vou ler aqui. Hutos eipon, to paidi katato horos egesato. Dioligo un tois tejesi aplesiadzon, kai epiton logon anabantes estas pilas aficonto. Rode Filipos ta teige theomenos to megethos ethaumadze kai opate efe gigantes depu tautate okodomesan anthropoi gar tosutus lithus airen uk edunanto rode Dicaiopolis alethes leges o technon efe hoigar Cyclopes hos facin tauta epoiesan alaidu ergon taumasion soi deixo blepe ano ode Philippus anablepon dion leontas lithinus eide tas pilatontas tutos de theasamenoi bruchorun kai eis acron ton logon aficomenon en autoistois domasi tu Agamemnonos histanto tote pedion cathorontes kai ten talatan ton toi helioi lampomenen. Muito obrigado, Eduardo. Eu chamo ele de Carlos porque é Carlos Eduardo, né? Mas acho que você prefere Eduardo, né? Desculpa. Tamo junto, professor. Tem isso não. Pois é. Então, aqui o Johnny traduziu esse segundo parágrafo como: após falar isso, guiou o filho pela uma montanha abaixo. Pouco tempo depois, aproximaram-se das muralhas e subindo o monte. Aqui era interessante que você tivesse mantido colina, porque lá em cima, você, em vez desse monte, você colocou colina. Aí chegaram aos portões, e Filipe, ao contemplar as muralhas, ficou impressionado pelo seu tamanho. Aí aqui interessa melhor, com o seu tamanho. Esse interessante aqui com o seu tamanho, isso aqui é só um acusativo, né, de relação, tomegetos, né? Não tem assim ele tá meio solto esse acusativo. Aí, continuando, e disse: ó pai, com certeza foram gigantes que construíram estas muralhas, pois homens não poderiam erguer pedras tão grandes. E Diciópolis respondeu: diz a verdade, ó filho, pois dizem que foram os ciclopes que as fizeram. Mas veja, vou te mostrar uma obra admirável. Olha para cima. E Filipe, erguendo os olhos, viu 2 leões de pedra guardando os portões. Depois de observá-los, seguiram adiante e, chegando ao topo da colina, olha aqui de novo a colina aqui, ó, no mesmo parágrafo a colina, pararam ali mesmo na casa de Agamemnon. Aqui é interessante no palácio, né? Contemplando tanto a planície quanto o mar resplandecente pela luz do sol, né? Poderia ser iluminado, né? Brilhando. Aí Leandro aqui colocou: tendo dito assim, guiou o filho pela montanha. Aqui seria a montanha abaixo, né? Após pouco tempo, então, aproximavam-se das muralhas. Aqui legal que ele colocou aqui no infinitivo, não, no imperfeito. Legal aqui, ó. Das muralhas, e tendo subido a colina, chegaram aos portões. E Filipe, contemplando as muralhas, maravilhava-se com o tamanho e disse: ó pai, certamente gigantes construíram essas muralhas,
pois homens não eram capazes de erguer tantas pedras. E Diciópolis, aí que ele botou tantas pedras, mas eram assim, tamanhas pedras, né? Assim, uma coisa assim, né? Aí, e Diciópolis disse: Dizes a verdade, ó filho, pois os ciclopes, como dizem, fizeram estas coisas. Mas veja, mostrar-te-ei uma obra admirável. Olha para cima. E Filipe, olhando para cima, viu 2 leões de pedra guardando os portões. E tendo visto estes, avançavam e, tendo chegado ao topo da colina, pararam nos próprios palácios de Agamemnon, contemplando a planície e o mar brilhando pelo sol, né? Aí agora a gente vai aqui para esse último parágrafo aqui. O Jonathan, você que chegou por último, você pode ler esse último parágrafo? Não? Ah, tá com problema, né? Aí então, deixa eu ver quem mais está aqui. Jonicélio, você que já tinha lido anteriormente, você gostaria de ler o último parágrafo? Opa! Aí é o senhor que manda, se o senhor quiser eu leio. Por favor, leia. Aquela dificuldade toda lá, tá Não, certo. não, é simples. Vamos. Vamos lá, né? Exaifnes de Efrixen ho Philippos, kai eis phobon, creiron cateste, hopate, efe uk afeskei moi autois hotopos, haimatos gar odzei, Rode de Caiópolis, meden fobu, hotecno, efe issos ai erinies, agamemnonos te caites, pancacu, ginaikos epi cainim, perifoiposin, al u blapsusi se tecnon. Elte dos moi ten keira, ego soi egesomai kai hutos eipon topaidi hos tachista kato hegesato. Tudo bem, muito bem, Jonicélio. Então aqui o Johnny traduziu assim, mais de repente, né, que é o Exifnes de, mais de repente, Efrixe, o Filipos. Estremeceu Filipe, né? Filipe estremeceu, Caies Phobon crieron catester. E foi tomado por um medo frio, por um medo terrível, né? Phobon crieron. Phobon crieron é um medo frio, né? Um medo terrível, né? Aí ó pater, F, ó pai, disse, o caresquei moi rutos topos. Ele disse, não me agrada este lugar. Ou eu não gosto, ele disse, eu não gosto desse lugar. Pai, eu não gosto desse lugar. Ó pai, eu não gosto desse lugar. Raimatosgar odzei, pois cheira a sangue, né? O sangue tem cheiro de sangue, né? Aí fede a sangue, né? Aí Rode de Caiópolis e o Diceópolis respondeu, disse, né? Meden fobu o tecno, nada tema, não literalmente, né? Nada tema, ó filho, ó criança, ó criatura, ó minha cria. Issos, talvez,
Issos, esse Issos é talvez Hai Erines Agamemnonos, as erinhas de Agamemnon. As erinhas eram criaturas mitológicas que se dizia que apareciam para vingar, né, o sangue derramado, né? Às vezes elas são chamadas de fúrias. As erinhas de Agamemnon e da Tecaites Pancaco Gnaikos e da mulher cruel, né? O Johnny traduziu da mulher cruel. Pancaco seria da mulher toda ruim, toda má, né? De pan, né? De todo, e cacos, né? De mal, né? Pancaco, né? Toda má. Aí eti kainun perifoitossin. Ainda agora, né? Ainda também, ainda hoje, ainda agora, né? Perifoitossin, né? Ainda vagueiam, né? Vagueiam, né? Por aqui, né? Andam ao redor, né? Andam ao redor. Perifoitossin. Aí, alu blapsocice tecnon. Aí, mas não, elas não te farão mal, não te machucarão, não vão te ferir, ó, meu filho, né? Elte, venha, vem, dos moitenqueira, me dá a tua mão, né? Dá-me a mão. Ego soi reguessomai. Eu te guiarei, eu guiarei a ti, eu guiarei a você. Cai rutos eipon, e assim tendo dito, toi paidi rostaquista, ao filho o mais rápido possível, né? Rostaquista, cato para baixo, reguessato, guiou, né? Conduziu o menino para baixo o mais rápido possível. Aí vocês estão vendo aí que é a tradução do Johnny, né? E aqui a do Leandro. De repente, Filipe estremeceu e entrou num medo gelado. Ó pai, disse, este lugar não me agrada, pois cheira a sangue. E Dicéopolis disse, não temas nada, ó filho. Talvez as erinhas de Agamemnon e da completamente perversa mulher ainda agora vagueiam por aqui, mas não te ferirão, filho. Por que ele tá botando... Não, tá besteira. Ferirão, filho. Vem, dá a minha mão. Eu te guiarei. E assim, tendo dito, guiou o filho para baixo o mais rapidamente possível. Assim, uma coisa que eu preciso explicar é quem era a mulher totalmente perversa, completamente perversa. Era a mulher de Agamemnon. O que acontece é o seguinte, na história da mitologia da Guerra de Troia, né? O que o Agamemnon faz? Ele vai, antes de ir para a Guerra de Troia, ele sacrifica a filha, Efigênia, para poder ter para poder ter o mar ser propício para que ele possa sair com os navios dele para a guerra. E aí a mulher já fica com raiva dele na saída, porque ele matou a filha. A mulher dele é a Clitemnestra. Aí, e ele passa lá 10 anos lutando na guerra, né? E a Clitemnestra arruma um outro amante, né? E quando ele volta, ele traz uma escrava, que é como é o nome? Uma das filhas lá de Troia, né? Como é o nome? A que vê o futuro. Gente, me ajuda aí. Como é o nome da menina lá que vê o futuro e não consegue evitar? Cassandra. O Jonathan deu aí. Cassandra. A Cassandra. Aí ele traz a Cassandra como escrava, né? Como concubina.
E aí isso deixa ela mais revoltada ainda. Então, ela mata ele. Ela mata ele. Então, ela já cria, né, quando diz aqui das erinhas, as erinhas de Agamemnon é porque ele foi assassinado. Mas eles deixam o filho dele fugir, né? E a filha também, Electra, também deixam a filha Electra viva. Então se passam anos e aí volta o filho, né? E com a ajuda da filha, né, da Electra, eles dois matam a mãe, a Clitemnestra. Vocês estão entendendo? Aí continua tendo, aí tem as novas erinhas de novo. As erinhas, elas vão perseguir o filho. E o filho vai enlouquecer, vai fugir, ele vai ter um julgamento. Agora deu um branco também, como é o nome do filho. Me ajuda aí, gente. Como é que é o nome do filho? Ele foge, ele vai ser julgado. E aí, nesse julgamento, vai dar um empate. E aí, quem desempata é a própria Atena, que é o voto, né, de Minerva, que desempata, né, o julgamento. Aí isso aparece, não aparece muito aparece um pouco na Odisseia e na Ilíada, mas aparece muito nas tragédias, na tragédia Agamemnon e na tragédia Electra, se vocês quiserem pesquisar. E uma das falas que é famosa é ó, Tecnon, Tecnon, que a mãe fala, né, enquanto ela é assassinada. Orestes, o Johnny aqui lembrou Orestes. Orestes é o filho da Clitemnestra e do Agamemnon. Por isso que o palácio tinha cheiro de sangue, né? Tudo bem? Aí aqui, Tudo bem, professor. tranquilo, né? Aí aqui, eu vou aqui para ver se eu consigo ir para o Atenase, para a gente ver o que a gente tem que ver de... A gente está Deixa eu ver aqui, cadê? A gente tem aqui que ver o verbo deiknimi, que significa mostrar. Então, deiknimi é o presente, deixo é o futuro, edeixa é o aoristo, né? Dedeika é um perfeito, né? Dedeigmai, acho que é um passivo, né? Dedeigmai. Não, passivo não, qual é essa forma aqui? Eu sempre esqueço. Eu sei que essa aqui é o passivo, né? Deikten. Mas esse dedeigmai é o que mesmo, hein, gente? Vocês me lembram? O que é esse dedeigmai? Eu sempre esqueço a Vou ordem, tentar pesquisar aqui. a ordem dos Vou tentar pesquisar, mas eu não lembro, não. dedeigmai. Isso não é um perfeito, não? E o Perfeito. DDK? O DDK já não é o perfeito, não? DDK não já é o perfeito, não? É a voz média do perfeito? Ah, é da voz média. Então é a voz média do perfeito. Então, perfeito, voz média do perfeito e voz passiva. É a aoristo, voz passiva, é? Edicten. Deve ser a aoristo, voz passiva, né? Edicten. Aí que eu esqueço a ordem das partes principais. Mas é isso mesmo. Aí ele fala aqui, que ele diz aqui, no presente, no imperfeito, as terminações são adicionadas diretamente, né, ao radical estendido do presente. Então, deikni. Então, esse verbo ele tem um infixo, esse infixo de presente, ni, y. Então, ele pede para notar, né, esse sufixo, esse infixo ni,
e ele também diz que as outras partes são formadas regularmente com o radical deik. E diz que os seguintes verbos são conjugados como deiknimi, no presente e no imperfeito. Então, zeignimi, anoignimi, anoixo, não, melhor, anoignimi, anoixo já ainda é de anoignimi, regnimi e sbenimi. Então, aqui eu coloco o julgo, né? Eu junto com o julgo. Aqui eu abro, né? Aqui eu quebro. Aqui eu extingo, né? Extingo. Aí aqui ele põe uma frase do Heráclito. Hybrin cre sbeninai malon pirkaian. Aí aqui acho que ele está querendo dizer alguma coisa como o orgulho é mais necessário de distinguir do que o calor, o fogo, alguma coisa assim, o que é pircaia. A palavra aqui difícil é pircaia. Mas dá para entender, pir é fogo, né? Caía, não sei, seria um incêndio, né? Então seria alguma coisa assim como o orgulho, né? A soberba é mais necessário de ser extinguido do que um incêndio, talvez. Um fogo, talvez, fora do controle. Aí é que ele dá, né? Toda a conjugação do deiknimi, para a gente dar uma olhada, né? Deiknimi, deiknis, deiknisi, deiknimen, deiknite, deikniasin. Aí o imperativo deikni, deiknite, e o infinitivo deikninai, o participio deiknis, deiknissa, deiknin, deiknintos. Então aqui se conjuga como pela terceira declinação no masculino e no neutro, e pela segunda no feminino. Aí imperfeito ele coloca aqui edeiknin, edeiknis, edeikni, edeiknimen, edeiknite, edeiknissan. Aí aqui ele mostra deiknimi no médio, na voz passiva. Deiknimai, deiknisai, deiknitai, deiknimetha, deikniste, deiknintai, né? Aí que isso aqui seria sou mostrado, mostro-me, né? Uma coisa assim, né? Deiknisso, deikniste seria mostra-te, ou seja mostrado, né? Deiknistai seria ser mostrado, né? Mostrar-se. Deiknimenos, deiknimene, deiknimenon. Aqui é bem simples, né? Como pela segunda e pela primeira, né? Aí aqui o imperfeito indicativo médio, né? Ou passivo. Deiknimen seria uma coisa como mostrava-se ou era mostrado, né? Eu me mostrava ou eu era mostrado, né? E deikniso, edeiknito, edeiknimetha, edeikniste, edeikninto. Aí ele passa um exercício para poder fazer, né, a tabela de Zeugnimi, mas não é tão necessário. Se eu fosse vocês, eu só daria uma pesquisada, né, nesse verbo aqui, de Zeugnimi, né, para dar uma olhada. Aí ele tem uns exercícios. Esses exercícios aqui, para mim, não são tão interessantes. Aí aqui tem um texto cultural que é interessante ler. Deixa eu ver se eu acho que dá tempo da gente ler, né? O texto cultural. Deixa eu ler traduzindo. Diz assim: War clouds seria nuvens de guerra, né? War clouds, nuvens de guerra.
E diz assim: The alliance formed between Sparta and Athens during Xerxes' invasion did not last. A aliança formada entre Esparta e Atena durante a invasão de Xerxes não durou. When the allies rejected the general whom the Spartans sent to command the fleet in 478 BC, and formed the Delian League under Athenian leadership, Sparta did not demur. Quando os aliados rejeitaram o general cujos espartanos enviaram para comandar a frota em 478 a.C. e formaram a Liga Délica debaixo, né, da liderança de Atenas, Esparta não aceitou, né? Aí agora eu vou tentar ir direto. Entretanto, né, ela observou o sucesso da Liga, né? Esparta observou o sucesso da Liga e o crescimento do poder ateniense e com ansiedade crescente. Em 464 a.C., houve, né, um terremoto em Esparta. E o caos que provocado, né, por isso, né, revoltou The Helots. O que é The Helots? Vocês sabem o que é The Helots? Os Helots se revoltaram. O que são os Helots? Eu só vou tentar pesquisar aqui. No dicionário aqui está dizendo que é ilota, em Esparta, escravo do Estado, servo, escravo. Isso, então eram ilotas, eram escravos do Estado, né? Aí, continuando aqui. O dicionário me caindo aqui. Não, tá ótimo, escravos do Estado. Se revoltaram, né, devido ao terremoto. Os espartanos pediram, né, que os seus aliados, incluindo Atenas, enviassem ajuda. E a Assembleia foi persuadida por Cimon a enviar uma força sob o seu comando, o comando de Cimon. Quando essa força falhou em tomar a fortaleza dos ilotas, os espartanos dispensaram ela. Aí, esse rejeito, essa refuta, né, resultou, né, em uma volte-face na política italiana. O que é volte-face? Volte-face. Vocês conhecem? Volte-face? Volte-face? Volte-face. Mudança brusca de opinião, comportamento, atitude ou plano de ação. Então, de uma mudança de esquerda para direita. Então, uma mudança, né, de política, né, uma mudança brusca na política ateniense. Então, logo Cimon retornou, em 461 a.C., um ostracismo foi erguido e Cimon foi enviado para o exílio, né, por 10 anos. Então, o Cimon foi mandado por ostracismo, né? Péricles, ele emergiu como um homem de estado dominante, uma posição que ele manteve até a sua morte em 429 a.C. Debaixo de sua liderança, Atenas quebrou, né, o relacionamento com Esparta e fez uma aliança com Argos. E logo se tornou, ficou envolvida numa guerra esporádica com Esparta e com os aliados de Esparta, a qual durou intermitentemente por 15 anos. Aí, ao todo, Atenas, de modo geral, né, melhor dizendo, Atenas teve sucesso. E em uma vez, em um determinado tempo, o seu império se estendeu, incluindo a Beócia e Megara. Mas ela se estendeu demais.
em 446 a.C., quando a Eubéia e Megara se revoltaram e um exército espartano avançou para as fronteiras da Ática, esse exército foi melhor dizendo, a Atenas ficou feliz em fazer a paz. A paz de 13 anos estipulada, né, que cada lado deveria respeitar. Isso aqui foi umas tréguas, né, que foram feitas, que deveriam respeitar a esfera de influência do outro e não admitiam, né, na aliança dela um aliado do outro. Então, os aliados de Esparta não poderiam se aliar com Atenas, nem os de Atenas podiam se aliar com os aliados de Esparta. Então, seguiu um período de paz e retentment, não sei, durante o qual Péricles fez não sei o que com suas aventuras imperialistas. Observados os termos da paz e construíram, né, aumentaram, né, os recursos atenienses. Esparta e os seus aliados, entretanto, especialmente Corinto, continuaram a desconfiar de Atenas e a temer as ambições dela. E o Mar Egeu e o Mar Negro estavam já, né, com com reserva, já tinham reservas com atenienses, não tenho certeza do que está dizendo aqui. Quando ela começou a estender a sua influência para o oeste, os coríntios temeram, né, esse crescimento. Em 433 e 432 a.C., a colônia coríntia de Corcira, ou Corfu, né, como é chamado hoje em dia, acabou se envolvendo numa confusão com a sua cidade-mãe e pediu a Atenas por ajuda. Atenas concordou em fazer uma aliança defensiva. E quando Corinto atacou Corcira, um esquadrão ateniense, o qual tinha sido enviado para observar, entre aspas, se juntou à batalha e rumou e rodeou a frota coríntia. Brevemente depois disso, Potidae, que era tanto uma colônia de Corinto quanto um membro do Império Ateniense, revoltou-se contra Atenas e pediu a Corinto por ajuda. Os coríntios enviaram voluntários, entre aspas, e os atenienses fizeram, né, um cerco contra a cidade. No final do verão de 432 a.C., representantes da Liga do Peloponeso votaram que os atenienses tinham quebrado os termos da paz e que a guerra deveria ser declarada. Ambos os lados tentaram fazer o outro aparentar ser o agressor. Finalmente, os espartanos enviaram um ultimato: os lacedemônios desejam paz, e haverá paz se vocês deixarem os gregos independentes. Péricles aconselhou os atenienses a rejeitar esse ultimato e a chamar os espartanos para se submeterem às suas diferenças, a uma arbitração, né, a um julgamento, uma arbitração debaixo dos termos da paz. Mas neste momento, né, o exército peloponeso estava, não sei o que, no final, né, no começo do verão de 431 a.C., ele invadiu a Ática. Desculpa aí se eu pulei algumas palavras que eu não consegui traduzir, viu, gente? Mas deu para entender, de modo geral, como foi o contexto? Beleza, professor. E isso aqui vai aparecer
vai ser recontado nos textos. Tá entendendo? Na viagem do Filipe com o pai dele, eles vão encontrar coríntios, e os coríntios não vão gostar, vão ter preconceito com os atenienses, vai ter confusão, e eles vão ficar sabendo dessa assembleia e tudo mais, e vai aparecer essa frase aqui que eu li em inglês, que na verdade que eu traduzi do inglês para o português, vai aparecer em grego. Aí por isso é interessante vocês darem uma olhada nisso aqui. Isso aqui aí aqui nessa imagem mostra Corinto, né? Umas ruínas, né? Da antiga cidade, né? E aqui era o templo de Apolo. Então, basicamente, aqui nesse capítulo aqui, ele trabalhou com verbos em mi, não foi? Eu queria dar uma olhada assim naquele outro material, onde é que ele fala dos verbos em mi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui na página 61, parece. Isso. São verbos atemáticos. Então é interessante que vocês deem uma olhada aqui nos verbos atemáticos em mi. E o que ele fala aqui? Aqui ele dá mais um. Aí vocês podem rever isso aqui. Nem tudo precisa. Isso aqui não precisa ser decorado, não, mas é interessante vocês darem uma olhada. Aí aqui já é outra coisa. Ele parou. Onde é que foi? Aqui, na verdade, foi até aonde? Não foi aqui, não. Foi. Não. É interessante eu ver aqui. Não, primeiro eu acho que esse trechinho aqui, né? Que é bom vocês lerem. Aí é que o que ele diz aqui? Diferem dos verbos temáticos em ômega na flexão do presente e do imperfeito, das três vozes em alguns aoristos. Características gerais: ausência da vogal de ligação, alternância de quantidade no radical, longa singular, breve no plural. Particípio ativo sigmático. Títeis, diferente de lion. Então tem um sigma no final, né? Aí há três grupos de verbos em mi. Verbos com redobro: didemi, didomi, riemi, titemi, ristemi, kikremi, oninemi, piplemi, pipremi. Verbos com infixo, então, decnimi, são esses com infixo, né? Decnimi, zonimi. Então, aqui o cinjo, né? Indico, né? Mostrar, que ele traduziu, lá ele mostrou como ele traduziu como show, né? Então a gente diria mais mostrar, mais decnimi, normalmente é traduzido no português como indicar, porque é mais assim como se fosse apontar com o dedo, né?
Aí é que os verbos sem redobro nem sufixo, como eimi, ieime e femi. Então ele resumiu bem pequenininho, né, que as características dos imi. Mas acho que é porque ele põe aqui ao lado, né, do lio, ao lado do lio, ele coloca o didomi, e o titemi, o ristemi e o riemi. Agora que eu percebi. Ele põe aqui o padrãozinho, né, e aqui do lado ele coloca, né, os verbos, né, em mi do lado, para você poder ver. Então começa aqui na página 61 e vai, né, até lá embaixo, para vocês darem uma olhada. Não precisa decorar, mas é interessante dar uma olhada. Pronto, aí vai aqui, vai. Continua aparecendo aqui. Então dê uma olhadinha, né, nessas páginas aqui. Acho que vale a pena dar uma olhada. Para vocês terem uma visão de conjunto. Eu não coloquei traduções, né, desse material aqui. Se vocês quiserem, vocês mesmos podem traduzir, né, aquele texto cultural. Ele só tinha algumas palavras que eram interessantes, né? Para a próxima semana é interessante que vocês façam, né, quem não fez, né, para a próxima semana não, próxima semana é feriado, né? Próxima semana é feriado. Quem não fez isso aqui, quem não fez essa. Olha, gente, quem tá na turma errada, gente, eu coloquei aqui um link, ó, lá para o grego 1. É só clicar aqui e ir para o grego 1 se você quiser. Link para a sala de introdução ao grego para quem se inscreveu por engano no grego avançado. Então, clica aqui e vai para lá. Essa atividade aqui eu botei aqui, eu não lembro se eu botei para hoje a data de entrega, mas eu devo colocar uma outra atividade com a segunda parte, com a parte delta, né? E aí quando eu fizer, eu devo fazer amanhã se eu tiver um tempinho. E aí vocês poderão fazer, vão ter 2 semanas para fazer. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, né? Eu acho que não tem nenhuma. Tem alguma outra dúvida que vocês queiram tirar? Não, no caso, teremos que fazer essa atividade, né, do Delta, E mais a tradução do texto. Isso, eu quero a tradução do texto. Eu não precisa ficar fazendo os exercícios, não. O mais complicado para mim é vocês darem uma olhada nas tabelas verbais, né? Isso aí é que é a parte complicada, né? Vocês darem uma estudada nas tabelas verbais e tentarem encontrar um padrão, né? O que a gente está vendo, basicamente nesse capítulo a gente viu, não, melhor, nesse meio capítulo a gente viu verbos em mi que tem um infixo, que tem um prefixo meio interno, né? Tudo bem? Aí vocês têm que dar vocês podem olhar em outras gramáticas também, verbos em mi, né? Para poder dar uma contextualizada, para ajudar vocês. Talvez eu poste alguma coisa aqui para poder complementar alguma coisa assim, alguma coisa do Novo Testamento, alguma coisa assim, talvez ajude. Mas eu agradeço por vocês terem participado, Eduardo, o Johnny e o Johnny Célio, que também leu bastante, o Jonathan chegou no finalzinho, e os outras 2 pessoas que vieram antes. E tudo de bom para vocês, tá bom? Eu vou ver se eu encerro. Certo, professor? Prazer. Valeu, professor.